e graças a Deus, o pastor Gilson está aqui para ministrar mais uma vez ao nosso coração. Pastor Gilson, eu já disse, é um grande homem de Deus, eu tenho conhecido assim, e para mim é um privilégio, quando ele pisa em Belo Horizonte, a terra já fica folgando de alegria, muita bênção, é muita unção. Queria te convidar, meu amigo, vem aqui à frente. Eu sei que Deus vai usá-lo com muito poder. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse grande homem de Deus. Prepare o seu coração. Nós estivemos lá em casa conversando um pouquinho, e eu falei com ele sobre a ministração que nós estávamos fazendo. Irmãos, eu nunca vi tão versátil. Falei que nós estamos ministrando dentro do tema, vai ser aquele tema mesmo? Então, é uma fé completa, e contei para ele aquilo que Deus estava falando comigo, e sabe o que ele diz? Que vai ministrar exatamente dentro do tema. Então, uma fé completa com o pastor Gil, você vai ser muito, muito, muito abençoado. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, muito obrigado pela amizade, Senhor, muito obrigado por conhecê-lo e saber quem ele é no Senhor. Ó Deus, o que ele carrega do Senhor, que o Senhor possa liberar sobre nós hoje, que haja um mover do Senhor, uma manifestação, que a tua graça seja sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode estender suas mãos um pouquinho assim? Muitos anos atrás eu estava orando na minha casa, e eu estava falando assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E eu ouvi dentro de mim uma voz dizendo assim: você está me ofendendo. Aí eu comecei a chorar, falei: não Senhor, não Senhor, eu estou pedindo a sua presença, como é que eu estou te ofendendo? O Senhor falou comigo assim: como é que você chama para vir alguém que já está? Eu estou aqui, você não me reconhece? Você não é um lugar de visitação, você é um lugar de habitação. Então, durante muito tempo nós erramos falando que a glória de Deus venha, que a glória de Deus desça. Eu vi o Dandu, que foi pregar lá na igreja que eu pastorei em Fortaleza. Ele falou: eu peço perdão porque eu ensinei isso errado. Eu ensinei que a glória de Deus desce, e não é verdade. A glória de Deus não desce. Olha para mim aqui um pouquinho, ó, com a sua mão levantada ainda. E o Dandu que ensinou isso: a glória de Deus não desce, a glória de Deus sai. É você que libera. O Espírito Santo não precisa ser convidado para vir aqui, irmãos. Você já é a habitação dele. Agora você pode liberar essa manifestação da presença de Deus. A manifestação, sim, a manifestação do Espírito cresce à medida que você libera um pouco. Libera um pouco aí, libera um pouco aí. Ô tecladista, vai, adora um pouquinho, aumenta esse volume para mim um pouquinho, meu filho. Adora um pouquinho aí, ô Senhor. Nós te adoramos. Sim, libera um pouquinho. Nós te adoramos. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Em tua presença, abundância de alegria, e há delícias perpetuamente. Em tua presença, alegria. Nós te adoramos, Senhor, nós te desejamos, nós te adoramos.
desejamos, nós precisamos de Ti. Abra os nossos olhos para ver o que está além do que os nossos olhos naturais podem ver. Abra os nossos corações para entender aquilo que a mente humana não pode entender sem a Tua revelação. Revela-nos a Tua mais perfeita vontade hoje. Revela-nos a Tua mais perfeita vontade hoje. Eu quero desafiar você por 1 minuto apenas a vencer toda a sua vontade, se sujeitar à vontade de Deus e obedecer a palavra. E durante o próximo minuto, quando eu falar 3, 2, 1, durante 1 minuto você não vai se calar, você vai abrir os seus lábios, você vai dar ao Senhor palavras de louvor. Vamos fazer isso? Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Não cale seu lábio, palavras de louvor a Ele, porque Ele é digno. Dar a Ele um grande aplauso de louvor, de adoração, de rendição. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Aleluia. Então essa igreja está nessa fase agora de viver essa fé completa, crescer até uma fé completa, amém? E dentro desse tema aí, uma fé completa, nós temos um subtítulo hoje, que é uma fé que tem valor para Deus. Fala isso comigo aí, uma fé que tem valor para Deus. Porque existem coisas da fé que tem valor para mim, outras têm valor para a vovó, outras têm valor para o titio, outras têm valor para a religião ou para a igreja tal, mas existe uma fé que tem uma certa característica, que ela tem valor para Deus. Eu quero começar. Você gostaria de ter uma fé que tem valor para Deus? Uma fé que Deus olha e fala assim: é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou procurando, é essa fé que eu quero ver na minha igreja, no meu povo. Você gostaria de ter uma fé assim? Então, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, está escrito assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Repete isso comigo: o estado da vossa fé. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então olha aqui, o apóstolo Paulo, ele mandou perguntar qual era o estado da fé do povo tessalonicense. E ele estava temendo que todo o trabalho que os pastores, que os presbíteros daquele lugar, que os apóstolos estavam fazendo lá, que todo o trabalho ele se tornasse inútil. Por quê? Porque eles estavam trabalhando, e se a fé daquele povo não fosse uma fé correta, não fosse uma fé que Deus aprova, o trabalho deles seria inútil. Você está entendendo? Da mesma forma conosco aqui, igreja, muitos pastores, muitos obreiros, muitos homens de Deus estão trabalhando para edificar a nossa fé, mas nós devemos checar o estado da nossa fé, porque se a nossa fé não for aquela fé que agrada a Deus, então pode ser que tudo que está sendo feito seja feito, mas ainda assim seja inútil na nossa vida. Não vai ser na sua, em nome de Jesus, amém? Paulo continua falando lá no versículo 10, ele diz assim: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar
as deficiências da vossa fé. Então fala isso comigo aqui, reparar as deficiências da vossa fé. Irmãos, Deus é muito lindo. O pastor Eibe pregou uma mensagem esses dias, uma série de mensagens sobre amor, e ele estava falando sobre Evódia e Síntique, que Paulo escreveu sobre elas, e aquelas mulheres estavam causando tanta divisão no meio da igreja, elas estavam causando contenda no meio da igreja, e o apóstolo escreveu para que elas pensassem concordemente, que elas tivessem o mesmo pensamento. Mas aí, no próximo versículo, o apóstolo Paulo fala assim: porque eu sei que os seus nomes estão escritos no livro, lá no Senhor. Elas são salvas. Então, apesar daquelas mulheres estarem causando tanto problema, serem tão imaturas e tal, mas o apóstolo Paulo falou assim: elas estão causando problema, vão para o inferno, vão morrer e queimar no fogo eterno. Não foi. Porque elas estavam errando? Estavam. O erro precisava ser corrigido? Precisava. Mas o Senhor estava trabalhando e ia continuar trabalhando. Porque eu acho que Einstein, né? Eu acho que foi Einstein que falou que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo, né? Foi Einstein não, foi Paulo, né? Então, amado, o Senhor está trabalhando em nós. Amém? Mas a coisa importante de nós sabermos é que nós podemos ser salvos, membros de uma igreja, bem discipulados, orar, ler a Bíblia, mas ainda ter deficiências na nossa fé. E reconhecer que a nossa fé tem deficiência, amado, não é chutar o balde e falar: também minha fé, eu nunca melhoro. Não, irmãos, Deus está trabalhando em nós. Você reconhece aquilo que Ele já fez. Deus já fez tanta coisa em nós, não é verdade? Deus já nos fortaleceu, não é, para mudar tanto, para ser tão transformado, para melhorar em tantas áreas da nossa vida. Mas existem áreas da nossa fé que ainda podem ser deficientes. E essa área que eu quero falar com você hoje aqui, eu acho que ela é a questão X. Pastor William, na minha opinião, ela é o centro da questão que vai te fazer ter uma vida relevante ou não. Amém? Amém? Muitas vezes nós acrescentamos à nossa fé muitos costumes que são importantes para a religião, mas não são importantes para Deus. Vou dar um exemplo. Domingo eu tenho que usar terno e gravata. Certo? Eu gosto de terno e gravata. Se eu tivesse me preparado para essa viagem, provavelmente eu estava de terno e gravata. Porque quando a gente não é muito bonito, a gente tem que se enfeitar, é ou não é? Então, terno e gravata é legal, eu gosto. Mas quando você faz uma coisa assim, e coloca isso como se fosse parte da fé, Deus respeita, é importante para você, mas talvez não seja para Ele. Está entendendo o que eu estou falando? Então, nós precisamos entender que nós precisamos acrescentar à nossa fé ingredientes que são importantes para Deus, ainda que isso nos faça abandonar ingredientes que são importantes para nós. Porque se a gente ficar acrescentando à nossa fé ingredientes e mais ingredientes que são importantes para nós, mas sem valor para Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma fé ineficaz. Uma fé, amado, ela tem que ser como um carro que tem um motor bem potente. Quando você precisa subir um morro bem forte, o motor te leva. A fé de muitos cristãos é como um carro sem motor. Enquanto está descendo, está tudo bem. Na hora que começa a ficar pesado, o carro para. Você sabia, amado, que tem uma estatística triste? Que se a igreja evangélica crescesse só com a multiplicação de pai para filho, ela iria acabar em 2 gerações. Você ouviu o que eu disse? Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Muito bem, agora abaixa a mão. Agora, quantos aqui são pais de alguém que não está congregando? Levanta a mão. Levanta a mão, alto. Você está vendo? Então, muitos filhos de cristãos nem estão congregando.
e nem vizinhos, nem primos, e tem muitos motivos para isso. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui gostariam que mais pessoas ao seu redor fossem tocadas pela sua fé, fossem transformadas pela sua fé, mais pessoas fossem salvas através da sua fé? Quantos aqui no meio de nós gostariam de ter uma fé mais relevante, mais importante, que transformasse a vida de mais pessoas ao seu redor? Quantos aqui gostariam? Eu também gostaria. Então eu vou te dar o que para mim é talvez o principal segredo, e eu quero compartilhar algumas experiências. Nós vamos ler vários textos agora, que vão passar no telão. Você não precisa abrir na sua Bíblia, se você quiser só anotar. O primeiro texto é Mateus 15:32. Diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Repete isso comigo aqui: tenho compaixão dessa gente. Você sabe que Jesus multiplicou pães para a multidão comer. Mas antes dele multiplicar, fala comigo, ele teve compaixão. Agora, Mateus 9:36. Vamos ler esse texto. Está escrito: Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Fala comigo, compadeceu-se delas. Mateus 14:14 diz assim: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Fala comigo, compadeceu-se dela. Irmãos, essa palavra compadeceu-se, eu vou ler o último texto com você aqui, com essa palavra, que é Lucas 7:13. Eu quero te explicar a profundidade dessa palavra. Olha lá, Lucas 7:13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Você sabe que esse texto aqui de Lucas 7 é um texto já muito conhecido, mas essa viúva, ela tinha perdido seu marido, a gente não sabe como, nem há quanto tempo, mas agora ela também perdeu o seu filho. E Jesus passou aqui, no momento que estava tendo aquele cortejo de um único filho de uma viúva. Você sabe por que a Bíblia fala para atender as viúvas? Porque as mulheres, amado, que eram casadas, se tornavam viúvas, não tinham filhos homens, se o irmão do marido, o irmão mais novo do marido, não a tomasse para casamento, aquela mulher ia mendigar. E muitas das vezes ela ia se tornar uma prostituta, porque não tinha opção de vida. Ela ia ter que andar na roça, catando o resto das colheitas, você está entendendo? Pedindo esmola e mendigando. Então essa mulher aqui, que já havia perdido o marido, agora perdeu o seu filho. Jesus estava passando lá, estava tendo aquele cortejo fúnebre. Era uma coisa comum naquela época, que existiam profissionais no cortejo, aquelas pessoas que eram profissionais para chorar, e tocar instrumentos, cantar músicas de lamentação, e era provavelmente o que estava acontecendo ali. Mas o corpo não era levado em um caixão. Essa palavra aqui, que nessa tradução está esquife, ela era só uma tábua, e o corpo enrolado era colocado em cima daquela tábua, e era levado ali. Jesus então passa naquele lugar, e aqui diz o texto, como todos os outros textos que nós lemos, que ele se compadeceu dela. Essa palavra aqui no grego é a palavra esplagna. Fala comigo, esplagna. E essa palavra esplagna, irmãos, ela significa você sentir compaixão do fundo das entranhas. Fala comigo, do fundo das entranhas. A ideia dessa palavra no original, eu vou falar uma coisa um pouco nojenta, mas segura o seu estômago aí. A ideia dessa palavra no original é um som de vômito.
sabe? É como se você fizesse assim, splagna. Verdade? É um som lá de dentro, das entranhas. E Jesus, quando viu aquela viúva no cortejo com seu único filho, o seu interior ficou movido com aquela compaixão. Agora, o significado dessa palavra, splagna, no grego, não é compaixão que se sente. Interessante. Porque tem a compaixão que você sente, né? A compaixão que você sente é conhecido para nós no português como dó, né? Fiquei com tanta dó daquela pessoa, né? Ou pena, senti tanta pena daquela pessoa. Mas splagna não é compaixão que se sente. Você quer aprender o que é splagna? Splagna é compaixão que te move. É muito diferente. Então, Jesus não apenas sentiu uma compaixão. Jesus foi movido por aquela compaixão. É diferente você passar e ver alguém na rua que está pedindo dinheiro e ficar, oh, que pena. Outra coisa é quando você vê aquela pessoa e aquilo te move de tal forma que você vai procurar dinheiro no seu... Se não tiver, você vai chamar aquela pessoa, vai levar ela até o banco e vai sacar o dinheiro porque aquela compaixão te moveu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Splagna é essa compaixão que te move, ela te empurra, ela te leva a uma atitude. Você está entendendo ou não? Há muito tempo atrás, eu recebi uma imposição de mãos de um homem de Deus. Eu já até convidei a equipe dele para vir aqui ministrar. Eles ministraram uma conferência aqui. Esse cara chama Randy Clark. E eu recebi uma imposição de mãos e eles profetizaram sobre a minha vida assim: olha, Deus vai te usar para curar muitos e muitos e muitos enfermos, muitos doentes. E eles oraram por mim, liberando aquele dom de cura sobre a minha vida. Irmãos, isso foi em 2004. Então, há 17 anos atrás. A partir dali eu comecei a orar pelos enfermos, Eu estou compartilhando uma experiência pessoal com você, tá? Orar pelos enfermos, irmãos, literalmente eu já orei, eu acho que por milhares, eu não sei se dezenas de milhares, mas alguns milhares de enfermos. Eu já orei por muitos e muitos enfermos. E eu já vi todo tipo de cura que você pensar. Eu já vi Deus curar a pessoa em fase terminal de câncer. Fase terminal, o médico falou, vai morrer. Deus curou. Eu já vi Deus curar cego, surdo. Eu já vi Deus curar paralíticos. Eu já vi Deus curar muito tipo de gente. Mas eu também já orei por pessoas que não foram curadas. Isso não vai me impedir de orar, eu vou continuar orando. Eu também já orei por pessoas que foram um pouquinho curadas. Aí eu orei de novo, elas foram um pouquinho mais curadas. Aí eu orei outra vez, elas foram completamente curadas. Mas eu fiquei muito interessado nesse assunto da cura física, porque eu percebi que quando alguém era curado, isso afetava muita gente ao redor daquela pessoa. Você está entendendo? Então, uma pessoa que era curado, eu me lembro, irmãos, há uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos, eu acho que foi 2016, eu estava terminando um jejum, porque por muitos anos eu tenho jejuado os primeiros 7 dias do ano. Então, geralmente no culto da virada, do dia 31, eu fico jejuando dia 1º até o dia 7, dentro da igreja ali, só orando. A gente lê o Novo Testamento todo, naqueles 7 dias, e jejuando e orando. E quando termina, a gente faz um culto. E atrás da igreja morava um homem, o seu Sérgio, e o seu Sérgio teve diabetes. Por causa da diabetes, ele teve vários problemas, perdeu alguns dedos e tal, e ficou cego. Irmãos, e aí ele foi para esse culto. Ele não era convertido, nunca tinha entregado a vida dele a Jesus, e ele foi para esse culto. E eu falei, nós vamos orar pelos enfermos. Se você tem alguma enfermidade, levanta a mão. E a igreja já tem um costume, quando um levanta a mão, já chega 2, 3 para orar, perguntar o que é a enfermidade. Nós fomos orar e o seu Sérgio levantou a mão e eu fui lá. Eu sabia que ele tinha um monte de problema de saúde, então eu perguntei, pelo que o senhor quer que ore? Ele falou, o senhor sabe que eu não enxergo, pastor, eu queria enxergar. Irmãos, aí nós começamos a orar por ele, ele era cego há muitos anos.
E aí aquele homem começou a gritar: eu estou vendo, pastor, eu estou vendo. Eu nunca tinha visto uma cura de cego desse jeito, como a dele. E eu falei: o que o senhor está vendo? Ele falou: eu estou te vendo, o senhor está na minha frente. Eu falei: o senhor está me vendo? O senhor está aqui, eu estou te vendo. Aí eu levantei a mão assim, falei: o que eu estou fazendo? Ele falou: o senhor está balançando a mão. Eu falei assim: o que eu estou fazendo agora? Ele falou: o número 2. Eu falei: agora o 3. E agora o 1. Eu falei: o homem foi curado mesmo. E ele foi curado, nós começamos a agradecer a Deus e tal, porque ele era um cego, né? Agora, eu comecei então a entender e estudar, ler algumas coisas do Randy Clark sobre cura. Você gostaria de orar pelos enfermos e os enfermos serem curados? Quem gostaria? Sabia que isso não é uma promessa para os pastores, nem para os apóstolos, nem para os profetas. Essa é uma promessa, sabe para quem? Para todos os que crerem. Para todos que crerem. Não é assim? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, quem crê, quem crê e for batizado será salvo. Aí esses sinais seguirão os que creem. Quais sinais? Você lembra? Eles vão expulsar os demônios? Está lá? Hã? Se comer alguma coisa mortífera, não falar mal, está lá? Serpente também, sem problema? Sim. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Quem que vai impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados? Os que creem. Você crê em Jesus? Então promessa para você, querido. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Certo? A gente tem que parar com esse negócio assim: nossa, fiquei sabendo de um pastor que ele foi na igreja, que ele cura. Ninguém, irmão, você que cura. Sobre você, promessa sobre a sua vida. Você vai orar pelos enfermos e eles ficarão curados. Agora, eu descobri 2 coisas que eu vou falar com você aqui agora, para fazer essa fé funcionar para curar os enfermos. Uma eu vou dar mais ênfase, mas eu vou falar que eu vou dar menos ênfase. A que eu vou dar menos ênfase é o seguinte: você sabia que todo o Novo Testamento, se você ler todo o Novo Testamento não faz um grande esforço para te contar quem é Deus. Sabia disso? O Antigo Testamento, sim, o Antigo Testamento fala muito sobre quem é Deus. O Novo Testamento também fala. Mas você sabia que a ênfase do Novo Testamento não é falar quem é Deus? Sabia? Então, pastor, qual é a ênfase do Novo Testamento? A ênfase do Novo Testamento é falar quem é você em Cristo. Todo o esforço do Novo Testamento é para contar para você quem você é em Cristo. Você é justificado, você é uma nova criatura, não há condenação sobre você. Satanás foi colocado debaixo dos seus pés, e em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. É para falar quem você é. Quem aqui crê que Deus pode curar qualquer enfermidade? Levanta a mão. Pois é, mas o Novo Testamento não é para mostrar que Deus pode. O Novo Testamento é para mostrar que você pode. Então veja bem, eu perguntei quem aqui crê que Deus pode curar qualquer enfermidade. Todo levanta a mão. Agora se eu perguntasse aqui, quem aqui crê que Deus pode curar qualquer enfermidade através de você? Talvez as pessoas não levantariam tantas mãos assim. Por quê? Porque todo mundo tem fé em Deus, mas Deus quer que você tenha fé em você mesmo. Preste bem atenção, não é que você é poderoso, não é isso. Mas é que você foi comprado pelo sangue de Jesus e o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo agora habita em você. Presta atenção, o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em você, o mesmo Espírito. Por isso que a Bíblia diz que esses sinais vão seguir aqueles que creem. Você crê? Então você, amado, você, os enfermos não estão deixando de ser curados porque as pessoas não acreditam em Deus. Os enfermos estão deixando de ser curados porque as pessoas não acreditam no que Deus pode fazer através dela. Todo mundo acredita que Deus pode curar. Se falar que vem um grande pastor aí de fora que cura os enfermos, todo mundo vai trazer os doentes. Porque as pessoas continuam acreditando que Deus pode fazer. A grande questão é você acreditar que Deus pode fazer através de você. Então, a minha primeira dica para essa mensagem de hoje é: começa a olhar no Novo Testamento tudo que a Bíblia diz que você é. Porque a Bíblia diz que você é poderoso. A Bíblia diz que você vai curar os enfermos. A Bíblia diz que é você que vai levar o Evangelho por todo mundo.
É você, querido. A gente não pode ficar esperando Deus fazer, não. Deus é que está esperando a gente fazer. Amém? Tá, essa é a primeira ênfase que eu falei que ia falar pouco dela. Agora, a segunda coisa, o segundo ingrediente, que eu percebi que quando tem esse ingrediente, os milagres acontecem. Muitas vezes, quando não tem, os milagres não acontecem. Vou te pedir perdão, só antes de falar desse segundo ingrediente, eu quero falar mais uma coisa sobre o primeiro ingrediente aqui, que é essa fé que a gente pode operar o milagre, certo? Deixa eu te falar uma coisa, você vai me chamar de herege agora. Eu já vi Deus curar grandes enfermidades que eu não estava acreditando que a pessoa ia ser curada. Aí você fala, não, pastor, aí é heresia, porque sem fé o senhor não pode receber. Mas deixa eu te explicar. Quando eu orei pela pessoa, eu acreditava 100% que a pessoa podia ser curada. Só que eu não estava acreditando em mim, que eu poderia impor as mãos e ela ficar curada. Você está entendendo? Mas eu acreditava que Deus podia curar e tal. E estava orando. Mas eu estava orando assim, ô Senhor, eu sei que o Senhor pode curar essa pessoa. Eu sei que o Senhor pode curar essa pessoa. Eu oro, ministro cura sobre ela. Mas lá dentro de mim, naquele lugar, naquele segredo escondido que eu nunca conto para a igreja, estou contando para vocês. Eu estava assim, se tivesse uma outra pessoa mais poderosa orando aqui, acho que essa pessoa ia ser curada mesmo. Mas comigo orando, talvez não fosse. Você está entendendo? Só que aí, terminava a oração, a pessoa foi curada, 100%. E duas coisas estavam acontecendo ali. A coisa número 1, Deus estava amando aquela pessoa, demonstrando o amor e a misericórdia dele para com ela e curando a enfermidade dela. Mas a segunda coisa, que Deus estava trabalhando comigo para dizer, filho, eu sei que você está crendo em mim, mas eu estou querendo que você aprenda a crer em você. Por quê, irmãos? Porque Pedro ouviu de Jesus que aquele que cresce nele ia fazer as mesmas obras e obras maiores, não foi? Quando Jesus estava andando sobre as águas, o que Pedro falou? É o Senhor Jesus? É, então deixa eu ir aí. Porque Jesus já tinha falado, se eu faço, você pode fazer. Fala comigo, se Jesus faz, eu posso fazer. É o que ele disse, amém? Agora eu vou então para aquele segundo ingrediente. Sabe qual é o segundo ingrediente? Que se esse ingrediente tiver lá naquele momento da oração, irmãos, é assim, 100% de certeza o milagre vai acontecer. Sabe o que é? É o esplagna. É o amor que te move. Irmãos, eu estou te dizendo, eu estou estudando essa coisa da cura com as minhas próprias experiências, lendo muito material do Randy Clark. Para mim ele hoje é a pessoa mais capacitado para falar sobre isso no mundo, talvez. Mas é o seguinte, 100% das vezes que eu vi uma pessoa necessitada e eu tive essa compaixão que me moveu, esse amor que me moveu, e eu agi a favor daquela pessoa e eu orei por ela, 100% das vezes as pessoas foram curadas. 100%. Você sabe quando você vê uma pessoa e as suas entranhas, sabe, assim, o seu coração, o seu espírito, ele é agitado de uma forma que você fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Todas as vezes que eu fiz, deu um grande resultado para a glória de Deus. Agora tem um segredo sobre isso. É que às vezes nós estamos falando assim, mas a gente fica assim, ô pastor, eu sou uma pessoa com um coração tão duro, tão frio, eu nem sinto esse negócio aí que o senhor está falando, essa compaixão, esse amor pelas pessoas. Então eu quero te falar uma coisa muito importante. Lê comigo Romanos 5,5. Romanos 5,5 é um texto chave para isso que nós estamos falando aqui. Lê comigo aí, está no telão. Diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Fala comigo, o amor de Deus é derramado. Ele foi derramado? Ele é derramado. Isso aí te dá uma ideia, querido, de continuidade.
O amor de Deus, ele fica sendo derramado, ele continua sendo derramado sobre a sua vida. Um amor que talvez você não tenha naquele momento, mas o Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo pode derramar naquele momento um amor por aquela pessoa. Então eu quero te falar que não tem nenhuma pessoa na terra mais capaz de amar do que você. Porque o Deus que é amor derrama o amor dele dentro de você. E não existe amor maior que esse. Você está entendendo? Então, amado, quando você vai tendo essa comunhão com Deus, quando você vai se relacionando com Deus, quando você vai deixando a sua vida assim sempre aberta, o seu coração sempre aberto, sabe, para o Senhor derramar o amor dele por qualquer pessoa, você vai começar a viver muitas experiências no seu grupo pequeno, na sua célula, na sua vizinhança. Você deixa o seu coração aberto para amar e de repente, irmãos, esse rio de amor começa a fluir dentro de você. De repente você vai ter esse esplagna, essa compaixão que vai te mover. De repente você vai começar a orar pelas pessoas. A gente tem mania de perguntar se pode orar, mas sabia que eu nunca vi Jesus pedindo para orar por ninguém? Jesus chegava e impunha as mãos e pronto. Eu aprendi isso com um amigo meu. Qualquer lugar que eu estou, irmão, por exemplo, se eu vou num restaurante, igual tem anos já que eu não vou num restaurante por causa da pandemia, mas quantas e quantas vezes eu estou num restaurante, o garçom vem para pegar a conta e eu pago a conta para ele, aí ele vem me dar o troco, aí eu pego uma nota assim bem generosa e coloco na mão dele, aí segura a mão dele e fala: qual que é seu nome, querido? Aí ele fala comigo: meu nome é João, Senhor, em nome de Jesus eu oro pelo João. E eu começo a orar. Às vezes Deus vai revelando as coisas, eu vou orando, vou entregando, o João vai chorando, no final o João já entregou a vida a Jesus, semana que vem ele está na célula. Mas quando você abre a sua vida para ser constantemente um instrumento do Senhor, você vai ver que muitas vezes o amor de Deus é derramado no seu coração pelo Espírito Santo que foi dado para você. Amém? Agora veja bem, seja bem sincero, quantos aqui já oraram por um enfermo e o enfermo não foi curado? Levanta a mão. Eu também já, muitas vezes. Pois é. Você já teve aquele sentimento de que a sua fé não foi uma fé eficaz? Não foi uma fé atuante? Já ou não? Pastor, me deram uma oportunidade para falar no Natal lá na minha parentela. Foi um fracasso, pastor. Falei, mas não aconteceu nada. Eu achei que todo mundo ia chorar. O povo fez foi rir. Eu achei que ia converter todo mundo. Eu que quase desviei. Você já sentiu assim alguma vez que a sua fé foi tão ineficaz? Te deram uma oportunidade para falar no trabalho ou qualquer coisa do tipo. Quem aqui já sentiu alguma vez? Minha fé foi muito ineficaz, não foi eficiente. Quem já sentiu? Deixa eu ver sua mão. Que bom, porque eu também já. Mas aqui está o grande segredo. Porque o subtítulo dessa mensagem, como eu disse, né? Porque o título da série é a fé completa, mas o subtítulo de hoje é uma fé que tem valor para Deus. Amém? Então, o último versículo dessa... Aliás, o penúltimo. Gálatas 5:22. Lê comigo aí que você já sabe. Mas o fruto do Espírito... O que é a primeira característica do fruto do Espírito? Amor, querido. Quem aqui tem o Espírito Santo na sua vida? Então, é o Espírito Santo que gera na sua vida um fruto. Esse fruto tem 9 características. Uma delas é amor. O amor já é uma coisa que está aí dentro de você. Agora, o amor é um fruto. Pensa comigo um pouquinho, porque às vezes a gente lê assim o texto e a gente vai passando batido nas palavras. Mas o que é o fruto? O que é um fruto? O que é um fruto? Pensa bem para você ver. Pensa numa árvore. Aí, sabe, você planta uma semente, cresce uma árvorezinha, da árvorezinha nasce um fruto. Fala comigo assim, o fruto, fala, é o produto de uma semente. É o produto final. Quem planta, por exemplo, um pé de manga, ele não está querendo só a sombra. Ele quer aquele produto final, que é a manga. Sim ou não? Não é assim? Então, o fruto é o produto de uma semente. Essa semente é o Espírito Santo que foi plantado dentro de você. E o fruto do Espírito, ou seja, o produto,
O resultado do Espírito Santo na sua vida é amor. Está entendendo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas é o resultado. Se o Espírito Santo foi plantado aí, isso aí, meu amigo, vai florescer à medida que você dá a liberdade. Amém? Agora sim, o último texto da noite. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Eu quero ler com você em voz alta. Lê comigo aí, por favor. Vamos lá? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor é o que tem valor para Deus. Não é a circuncisão que tem valor para Deus. Não é a capa de religião que tem valor para Deus. Certo? Agora, tem também os antirreligiosos, aqueles caras que chegam no Santo dos Santos chutando a porta. E aí, Deus, cheguei, estou na área. Isso é só um outro tipo de religião que também não tem valor nenhum para Deus. Não é a circuncisão nem a incircuncisão que tem valor para Deus. Não, aqueles religiosos só usam terno. Eu uso brinco. Também não vale nada. O que tem valor para Deus? A fé que atua pelo amor. É quando você pode olhar para uma pessoa e ter esplagna por ela. É quando você olha para alguém que ainda não está onde deveria estar em Cristo. E aí você tem aquela convicção te move. Eu vou ajudar essa pessoa a chegar onde ela tem que chegar em Cristo. Aquele irmão não tem nem força de ir para a igreja hoje, eu vou na casa dele buscá-lo. Você está entendendo? Aquele irmão tá para chutar o balde com a família dele, mas eu vou lá, eu vou levar ele para minha casa. Irmãos, eu já dei banho em muita gente que eu estava evangelizando. Os caras cheios de cocaína na cabeça, eu levava eles para minha casa, dava banho. Aí eles acabavam de tomar banho. Eu falava com ele assim, agora eu vou te dar um bife para você mastigar. Ele falou, tá ficando doido, pastor, acabei de cheirar cocaína, até não aguentar mais, eu não aguento comer nada, meus dentes estão tudo rangendo. Eu falei, pois é, por isso que eu vou te dar um bife, para nunca mais você querer cheirar esse troço na sua vida. E o povo ficava lá mastigando o bife e eu orando com a mão nas costas dele assim. Mas um amor que te move. Todas as vezes que você fizer qualquer coisa, movido pelo amor que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo, você vai ter uma fé atuante. Uma fé que funciona, uma fé que dá resultado, uma fé que transforma a vida das pessoas. Não é uma fé impulsionada pela religião, nem pela tradição. Não é uma fé que condena ou que acusa. Não é uma fé que aponta o dedo, é uma fé que aponta o caminho. É uma fé que se compadece. É uma fé que te faz liberar a palavra branda que desvia o furor. É uma fé que te fala falar com graça. É uma fé que te faz abraçar o que precisa. Quando nós tivermos uma fé que nós não estamos querendo que a fé atue para que nós sejamos grandes, para que nós sejamos importantes ou para que a nossa igreja, não. Quando nós tivermos uma fé que nos faz mover e a única motivação é o amor, a fé está atuando pelo amor. Então, amado, você pode se preparar. Porque você vai começar a ver uma multidão de gente sendo tocada, transformada, sacudida. Gente alcançando e entendendo o caminho da salvação por causa da sua fé que atua pelo amor. Pastor, o que eu faço então se eu não estiver sentindo esse esplagna, essa compaixão? Eu vou te falar uma coisa bem simples. Você pede isso em oração e se mantém aberto. Senhor, eu preciso amar essas pessoas. Tua palavra diz que o teu amor é derramado em nossos corações. Derrama esse amor na minha vida, pelo fulano, pelo ciclano. Fala o nome das pessoas. E em todo momento, quando você estiver em qualquer lugar e tiver qualquer pessoa com qualquer necessidade, pode ser salvação, pode ser cura física, pode ser libertação, você vai falar, Senhor, derrama em mim agora esse amor.
O amor que é derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Derrama agora esse amor por aquela pessoa. E você vai começar a sentir um amor que vai te mover em direção àquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? A sua fé vai ser uma fé atuante, viva, uma fé eficaz. E as pessoas vão ser transformadas através disso. E o Senhor vai receber a glória e você receber o galardão. Amém? Quem gostaria de viver isso? Então eu quero convidar você a ficar de pé agora.